Olá, galera, vamos mais para um episódio do Pod Fênix. Hoje eu estou aqui com o apoio do Janela Mercado de Bebidas e Sapatos. Eu vou entrevistar a Regina Rios, uma canceriana com ascendente em touro e lua em aquário. Então assim, ó, a pessoa é maravilhosa, jornalista, acreditem, ela já entrevistou o Roberto Carlos, tem várias histórias para nos contar. Então assim, ó, esse nosso bate-papo vai ser muito legal. Tudo bom, Regina? Gente, deixa eu falar, o apelido dela é Xi, então não levem a mal se eu chamar ela de Xi, tá? Isso aí, pode me chamar de Xi. Meu apelido é colocado pelos meus filhos, talvez porque quando eu reclamava de alguma coisa deles, já diziam, ih, Xi! E ficou aquilo Xi! É, por isso. E ficou Xi. É que é tão natural, assim, que tem uns apelidos que são, tipo, na minha família todo mundo me chama de preta ou de pretinha. Então é muito estranho quando as pessoas me chamam de, oi, Fênix. Pra mim já soa de uma outra maneira. Uhum. Então eu imagino que pra ti, tipo assim, é muito natural, Xi. Eu olho pra ti, eu não consigo imaginar, Regina. Uhum. Xi é muito mais natural, até porque a tua voz é muito mais suave, é muito doce, né? A gente tava brincando aqui, eu brinquei, né? Que eu tenho uma voz grave e tu tem uma voz mais suave, né? Então eu acho que combina muito até contigo, que é canceriana, né? Com esse teu jeito. Com esse teu jeito, né? Então assim, eu acho que isso é muito legal. Xi, vamos lá. Eu tava aqui fazendo o teu mapa astral. E aí eu me lembro que a gente tava conversando quando eu pedi os teus dados e eu queria te entrevistar. Tu disse assim, quem sou eu na fila do pão? E aí eu falei assim, mas gente, eu quero tu, que é uma pessoa normal e tu tem várias histórias de vida. E que eu acho isso muito legal. E aí eu fiquei observando assim, tipo, tu é canceriana, né? Que é o teu signo solar, que é o principal, é onde tu nasceu, o dia que tu nasceu, sobre aquele mês que tu nasceu. Mas hoje rege muito em ti a tua lua, que é o aquário, né? Tu até uma certa fase a gente vai no... É o teu signo solar até uns 7 anos, depois até os 30 é mais ou menos o teu signo ascendente e depois dos nossos 35, mais ou menos, entra a nossa lua. E a tua personalidade é totalmente aquário, porque tu é uma pessoa muito livre, né? E ao mesmo tempo tu é muito delicada. Só que também, como tu tem um ascendente touro, tu também às vezes é uma pessoa um pouco birrenta, vamos dizer assim. Tipo, eu gosto desse jeito. Como é que tu é? Tu é muito organizada? Como é que tu era quando era criança? Quando o teu signo solar tomava conta de ti? Olha, quando criança eu gostava muito de brincar de boneca. Eu brinquei de boneca até os 16 anos. Sério? Sim. Eu contei no outro podcast, eu não era uma criança que gostava de brincar de boneca. Não Eu era adorava. algo que eu gostava, eu tinha várias bonecas. Eu adorava, eu fazia vestidinhos, eu penteava, eu fazia chapéuzinho, bolsinha, colava lantejola nas bolsinhas. Bem detalhista, sabe? Mas eu acho que isso é um pouco porque o signo de touro, ele é mais perfeccionista, ele gosta muito dos detalhes, né? E é o teu ascendente, então ele te dá essa questão. Eu sou bem detalhista. Eu, quando tenho que fazer uma coisa, ou sai com perfeito, ou eu não entrego. Tem que ser bem feito. E me diz uma coisa, como é que tu imaginou te tornar jornalista? Não, na verdade, assim, eu fiz magistério, lecionei, dei aula. Foi professora? Fui professora. Casei. Aí eu gostava muito de fazer teatro. E o meu primeiro marido era muito na dele, do trabalho dele, das coisas dele. Uma pessoa, um gênio até hoje, um cara muito inteligente. E me incentivou muito que eu fizesse teatro. Então eu comecei, fiz uma opção de cursos, aí fiz várias peças, né, infantis, adultas. É que tu é muito amorosa, né? Tu é muito delicada, então acho que isso te traduz muito, tu fazer o teatro infantil. A tua ideia inicial era ser atriz, ou a tua ideia já ia pro jornalismo, ou era ser professora, ou porque tu queria o contato com as crianças? Não era ser professora. Meu pai que quis que eu fizesse magistério. Eu queria ter feito clássico e ter feito direito. O clássico antigamente era o ensino médio. Isso, ensino médio. E eu queria fazer o clássico. O pai disse, não, tu tem que ter uma profissão, seja professora. Tá, me formei professora.
Aí fiz vestibular para Direito, fiz 2 anos de faculdade de Direito, já casada. Mas aí eu tinha 2 filhos pequenos, não estava conseguindo estudar, porque Direito tem que ler muito, tem que ler, É muita coisa, muita né? coisa. E todo dia muda artigo, todo dia muda lei, todo dia muda várias E eu coisas. tinha meus livros, assim, eu começava a estudar, quando eu via tinha um rabiscando meu livro, né? Eram 2 que eu tinha, o Fábio e a Thaís, pequenininhos, e então queriam rabiscar, queriam me acompanhar ali, e eu resolvi parar, né? Parei. Continuei, aí eu criei uma produtora junto com um amigo meu, que eu falei para ele, poxa, eu já fiz tudo de teatro aqui, não posso ir morar no Rio de Janeiro porque tenho meus filhos pequenos, meu marido trabalha aqui. Vamos começar a trazer curso de teatro para cá, e a gente então O fez Rio Grande do Sul não tem a gente não tem essa cultura, né? Muito gente, porque as coisas elas explodem muito quando a gente passa de São Paulo para cima, É o né? eixo do Aqui São Paulo, é muito complicado e as pessoas aqui dentro do Rio Grande do Sul, né? A gente tem um preconceito ainda muito com essa questão da arte. Eu acho que isso até mudou muito já. Eu queria aprender mais. Então nós criamos a Garra Produções e começamos um curso de teatro com o ator Estênio Garcia. Ele é gaúcho ou a esposa dele que é gaúcha hoje, né? Não. Ele é carioca, o Carioca. Estênio, que eu saiba. E nós trouxemos o José Wilker, nós trouxemos o Luiz Armando de Queiroz, o Paulo José, que é daqui, o José era daqui, faleceu. O Cécio Tirré deu 2 ou 3 cursos para nós. É o filho da Tônia Carreiro, não é? Se eu não me engano. Filho da Tônia Carreiro. Beto Silveira, que era o preparador dos atores da Rede Globo, eu trouxe também. Só isso. Hans Donner eu trouxe também para o curso de tu acha que tu não tinha computação nada gráfica. pra dar de depoimento, pra contar da vida, né? Ela me disse, gente, quem sou eu na fila do pão? Imagina só. A pessoa só fez isso. O Hans Donner foi na Assembleia, lotou a Assembleia Legislativa. Fiz também um curso de imprensa e empresa com o André Luiz Azevedo, aquele repórter do Fantástico na época. Sim, ele veio, deu um curso aqui para os empresários, como deveriam se portar diante das câmeras, né? Se comportar. E foi muito bom. Teve também, foi no Praça São Rafael esse. E isso aí levei 4 anos a Garra. A gente estava fazendo produções de peças de teatro também. Trouxe a Natália Timber e o Sérgio Brito, meu querido mentiroso. Eu tenho um psicanalista na nossa cama, também trouxe de lá. Então, de vez em quando eu ia ao Rio de Janeiro, ficava uma semana lá, assistia uma porção de peça que eu amava, né? Fazia contato com as pessoas e trazia. Aí até na época houve um comentário assim, que eu tinha costas quentes na Globo. Não tinha costas quentes não, eu só tinha um telefone, e eu ligava pra lá e pedia pra falar com as pessoas. Mas isso é de quem tem o touro no seu mapa astral, porque touro é obstinado e tu vai atrás do que tu quer. Porque o câncer também é mais meticuloso, mas o touro é que tu baixa a cabeça e tu vai, né? Nesse ponto, sim. Se tu me pede uma coisa, eu vou, eu tento achar. Não adianta. Busco aqui, busco ali, alguém me diz como é que eu consigo tal pessoa, como é que eu falo com tal pessoa e eu vou. E isso sempre foi isso contigo? Ou tu sempre foi isso? Tá, tu tinha a tua parte da infância, que tu era toda detalhista. Aí depois tu fez o ensino médio, daí depois tu casou, enfim. Tu sempre foi tipo assim, eu quero isso, tu determinava e tu ia atrás disso? Ou não? Não, porque eu ainda não sabia bem o que eu queria. Tanto que eu comecei direito, não terminei, né? Aí, em função da Garra Produções, eu resolvi fazer vestibular, passei e comecei a fazer... Jornalismo. Demorei um tempo para me formar, porque eu trabalhava, né? Eu tinha essa função da produtora. Então, a gente também montava comerciais de televisão. Tinha bastante trabalho. E eu levei aqui, eu acho que uns 6 anos para me formar jornalista. Mas consegui me formar na PUC. Na PUC? Do Rio Grande do Sul. A PUC é a Fameco, né? Fameco. A famosa Fameco. E fiz um curso maravilhoso que eu amei. E comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha, né? Comecei como estagiária do Lazier Martins, no programa... Lazier Martins, pro pessoal que não hoje conhece. É senador. Hoje ele é senador. Mas ele foi muito tempo âncora de um jornal bem famoso aqui no Rio Grande do Sul, que era o Jornal do Meio-Dia,
que é o Jornal do Almoço. Então, assim, é um jornal onde a família toda sentava à frente da TV na hora do almoço para assistir o Lazier Martins falando. Tem um episódio dele também na Festa da Uva, que é bem... O pessoal pesquisa no YouTube, que também é bem legal. E aí depois ele saiu e ele virou senador, né? Concorreu a senador. Concorreu. E ele tinha o programa Gaúcha Repórter na Rádio Gaúcha. E eu ajudava, né? Fazia produção. E até um dia convidaram um médico para ele entrevistar. Eu não me lembro bem agora que assunto foi. A correria era tanta que o médico disse assim para mim: só um pouquinho. Parem, vocês vão infartar, vocês vão morrer daqui a pouco. Mas isso era todos os dias. Sabe que eu tenho também touro no meu mapa astral. E às vezes até o meu marido às vezes fala isso, né? Que eu sou, às vezes, eu baixo a cabeça. Que isso é muito quem tem um signo de terra, né? Que é onde tu fica firme às vezes, né? Que às vezes a gente não é nem colocar uma meta, mas tu quer aquilo e aí tu vai. E às vezes a gente não consegue parar, né? Não. É um motorzinho que tu... E aquilo ali vai te alimentando. Às vezes eu tenho algumas coisas pra resolver, não sei se tu é assim. E aí às vezes eu tô deitada já, e aí eu me lembro que eu tinha aquilo pra fazer, e eu tenho o hábito de dormir cedo, e eu não consigo mais dormir porque eu tenho que descer, tenho que pegar o meu note, tenho que pegar o telefone, e aí eu mando pras pessoas áudio ou mensagem dizendo assim: não precisa me responder agora, mas é pra eu não me esquecer, eu tô te mandando isso. E às vezes isso é um pouco ruim, né, pra gente. Sim, eu fico muito ansiosa. Enquanto eu não consigo resolver ou ter um retorno daquilo que eu tô buscando, eu não paro. Eu fico pensando naquilo, eu fico atrás, se não der por esse jeito, eu vou ter que tentar pelo outro, tal pessoa, vou falar tal pessoa. Então eu fico armando na minha cabeça todos os meios que eu posso chegar naquilo, até resolver, sabe? E dá um alívio, né? Dá um alívio. Eu tenho a Vanessa que trabalha comigo, e aí a gente tava um dia conversando e eu resolvendo umas coisas, eu falei assim: bom, depois que tu resolver isso, qual vai ser a tua próxima missão? Porque tu precisa estar sempre com alguma coisa buscando, te estimulando, buscando. Eu, por exemplo, agora eu não tenho um trabalho fixo. Eu quero trabalhar... Fazendo free. Fazendo free. Mas é que é tanto free também que eu inventei pra mim, que eu criei pra mim, que às vezes eu fico nervosa que eu não sei se eu vou dar conta. Eu também sou assim. Porque às vezes eu invento as coisas, depois eu falo assim: meu Deus, como é que eu vou sair daqui agora fazendo isso? Às vezes eu pego e ligo, assim, tipo, pros meus padrinhos, né? Pra minha Dino, pro meu Dino. Só deixa eu chorar um pouquinho porque eu não sei como é que eu vou dar conta disso. Mas aí tu consegue, mas às vezes tu precisa só Isso é muito quem tem touro, né? Mas hoje, assim, tu tava me contando a história, que eu sei que a gente vai chegar numa história que eu tô louca. Não, mas é na Rádio Gaúcha que na Rádio Gaúcha, né? Que eu fazia a produção do Lazier Martins, chegava meio-dia e ficava até às 5 da tarde. Com os 2 filhos pequenos e casada. Não, eles já estavam maiores, já ficavam em casa sozinhos, né? Tava casada ainda. Na verdade, já tava me separando, não tava... É porque, eu vou ser bem sincera, eu acho que, tipo, às vezes um casamento não aguenta quando a pessoa ela é muito desse jeito. Né? Porque a gente foca, às vezes, por uma coisa e acaba isso... Tanto faz se tu tá casada, enfim, o teu par, ele não aguenta, né? Porque tu tá obstinada por aquilo, tu quer concretizar aquilo, e aí, às vezes, tu meio que tu dá uma deletada na pessoa, ele deixa a pessoa em stand-by. Isso é complicado, né? Sim. E ele era muito introspectivo, ficava naquele mundo dele de números e ele é engenheiro eletrônico, né? Então é muito dedicado demais, escrevia livros, então não tinha como, né? E eu com aquela coisa de teatro, de produção de coisa, então não fechava. E tinha um programa na Rádio Gaúcha, que era o Gaúcha Fim de Semana, no sábado à tarde. E um dia o Roberto Carlos vinha dar um show aqui em Porto Alegre. Gente, só um adendo. Ela tá falando do Roberto Carlos, sim. Emoções. Todas as músicas que a gente imagina, que vocês conhecem muito bem. Quando eu estou aqui, esse é o cara que ela tá falando. Tipo, o cara sou eu. Esse cara sou eu. E aí o Domingos disse assim pra mim: escuta, o Roberto Carlos vai dar um show aqui num sábado no Gigantinho. Tu consegue, através da produção dele, que ele venha aqui no estúdio para uma entrevista? Eu disse: ai, Domingos, eu acho impossível.
Roberto Carlos não dá entrevista para rádio. Não dá, só para TV. E, no caso, até mais a Globo, né? Ele é contratado da Globo, né? Eu acho que sim. Não sei se ainda, mas... E aí o Domingos disse assim, não, tu tem como? Eu digo, claro, eu comecei, né? Enchi o saco do pessoal toda hora. Dá, não dá, ele não vai, e negando e negando. Disse, Domingos, não tem como, eles não vão trazer ele aqui, ele não vem aqui. Ai, como é que nós podíamos fazer? Eu digo, olha, o que nós podíamos fazer é o seguinte, ó. A gente leva equipamento da rádio pro Gigantinho e lá... Deixa eu só dar um adendo pro pessoal, tem muita gente que é de outros estados, né? Gigantinho Sim. Existe o Gigante da Beira-Rio, que é o time do Glorioso, é o estádio do Glorioso, o melhor time do Rio Grande do Sul, que é o Internacional, que é o Gigante da Beira-Rio, e do lado tem o Gigantinho, que é onde tem shows e algumas coisas assim. Ele tá um pouco desativado agora, se eu não me engano, assim, não tá tendo tanto evento. Mas só pra vocês tentarem, então assim, imagina, Inter, Colorado, o melhor time do país, eles têm um lugar onde dá pra fazer os shows. É que eu sou colorada. Ali então, cabe 20 mil pessoas no Gigantinho. 20 mil, né? Eles reformaram agora um pouco, eu acho, também, pra época da Copa do Mundo de 2014. E andaram dando uma recaustada. Mas, enfim, e aí o Domingos chegou no sábado, ao meio-dia, ele ligou pra mim e disse assim, Regina, levo o equipamento pra lá e vou pra lá, vai. Eu não sabia o que eu tava dizendo, porque eu não tinha... Os caras não queriam dar a entrevista. E eu digo, depois eu vou pra rua, né? Vou levar um belo chute no traseiro, mas eu vou. Aí eles foram, levaram todo o equipamento da rádio pra lá. E eu chego lá e nada. Aí começou a chegar o pessoal da produção e eu atrás das pessoas. Escuta, será que dá pro Roberto Carlos falar? Não, ele não dá entrevista pra rádio, ele não vai dar entrevista pra ninguém. Ele vem só pra fazer a passagem de som e depois vai começar o show. Ponto. Não é assim. E eu digo, mas não é mesmo. Saí de lá, fiquei por onde os carros entravam, né? E fiquei cuidando. E aí uma pessoa disse assim, eu acho que aquele carro lá do Roberto Carlos, um carro preto, bonito, sabe? E aí eu olhei assim, sim, era. Me atirei no capô. Sério? Me atirei no capô. É que eu tô escutando, eu não consegui entender. Tu te atirou no capô do carro? Me atirei no capô. Carro do Roberto Carlos? Sim, na entrada do Gigantinho. Não era alta velocidade, óbvio, senão claro, ia me matar. 5 km por hora. Bem devagar, né? Eu me joguei no capô, aí o motorista freou, o Roberto Carlos abriu o vidro. Eu disse assim, por favor, tu pode dar uma entrevista para uma rádio? Ele assim, claro, me espera no Salão Azul. E eu, agora, onde é que é o Salão Azul? E eu me fui. Que equipamento, todo mundo, vamos pro Salão Azul. E o entrevistador, que foi o Domingos Martins. Sim, eu ia perguntar, mas era tu que fazia a entrevista? Não, o Domingos Martins, que era apresentador do programa. Tu era a produtora dele? Não, eu era do Lazer Martins, mas ele pediu isso pra mim. E aí tu foi ali? Eu fui. Não me desafia. Touro. E aí, realmente, nós ficamos ali. E o Domingos assim, será que ele vem aqui? Eu digo, eu acho que vem, porque tinha... Os santos deles ali, era uma peça bonita, tinha frigobar, aquelas coisas todas, né? Um camarim. Aí ele chegou, todo risonho, e deu uma baita de uma entrevista pro Domingos Martins. E tu ali junto? Tudo lá, todo o tempo abraçada nele. Gente, eu acho que eu teria um treco. Quer dizer, eu tinha algumas coisas que eu queria na vida, né? Tipo, ir no show do Roberto Carlos. Porque eu tinha lá na minha casa uma coisa, tipo... Todo final do ano, a minha avó assistia o show do Roberto Carlos na TV. O meu avô trazia umas balinhas pra gente assistir comendo e assistindo o Roberto Carlos. E eu sempre quis muito ir num show dele. E aí todo mundo dizia, como é que tu pode gostar do Roberto Carlos? Gente, mas é um negócio quando esse homem começa a cantar. As letras dele são lindas. E assim, ó... Ele tá com 80 anos, se eu não me engano, ele fez agora, né? Sim. Gente, ele tá com 80 anos, mas as músicas dele são atuais, é um romantismo, é um negócio que tu fica ali escutando. Sim. Essa, que nem eu falei agora, esse cara só eu estudei uma música de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás no máximo. A música é um poema, tu entendeu? O cara, ele sabe, o carisma. Como vai você? É lindo, né? Não tem música dele que não seja linda. A Daniela Mercury cantou essa música, né?
Não Então, sei. tem essa música com a voz dela, Como Vai Você? Como é? Eu preciso saber da sua vida. Paixão da minha paz, enlouquecida. Gente, essa música é um... Não sei se gosto mais de mim ou de você. você. Olha que coisa linda! Essas letras deles são muito Ei, lindas. Eu quero... Gente, é muito linda essa música. E também tem aquela música dele, Café da Manhã. Eu me lembro que eu escutei uma vez o meu Dindo cantando essa música, que eu falava, gente, é muito linda. Amanhã Ou de tipo, manhã eu vou quando fazer eu um estou café. aqui, cara, quando ele começa a cantar isso, ele faz samba. Eu assisti um filme que foi do Tim Maia. E aí conta a infância deles, E aí, tipo, eles cantando as músicas e tu fala assim, meu Deus, é uma loucura, assim. Porque, e ele cantando, ele tem música com o Zeca Pagodinho, com o Jorge Ben. Eu adoro o Zeca Pagodinho. Nem me fala, eu sou viciada, eu adoro Jorge Ben, né? Uma pena que Também. agora ele diminuiu muito os shows também. Mas os caras são... Não tem... Não Desculpa, tem explicação. Não tem, eu acho que só do próximo século, do século que vai vir uns caras que nem eles. É verdade. E, Xi, me diz assim, e hoje, né? Eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim. Então tá, vamos botar, a gente tá hoje em 2022. Como é que tu te imaginava 20 anos atrás? Olha, 20 anos atrás eu era assessora de imprensa da Secretaria de Educação. Fui coordenadora da imprensa do estado Aqui do no Rio Grande do Sul. né? Sim. E vocês pegaram bem numa época uma transição de um caos, né? 20 anos atrás. Foi bem aquela transição que foi um caos, eu me lembro, na Secretaria de Educação. Eu trabalhei no governo Colares e trabalhei no governo Brito, né? E no governo Brito as pessoas eram obcecadas como eu por resultados. Então, tinha muito cargo em comissão, mas que trabalhavam como se fossem muito bem remunerados E não eram tantos. Não, né? Mas a gente tinha uma loucura assim para resolver. Olha, choveu, deu um temporal, quebrou o telhado de uma escola. Corre na Secretaria de Planejamento, vê se tem verba para isso, destinado, para quando dá para consertar esse telhado. Entrou morcego no telhado do colégio, outro lá. Então, sempre tinha, claro, olha quanta escola tem, né? Estaduais. E eu me lembro que nessa época de transição, foi muito uma época que saiu da época do governo Colares pra época do Brito, e era aqueles ciclo A, ciclo B e ciclo C, né? Que tinha, e aí na época do Brito, isso que eu me lembro, eu era pequena, né? Mas eu me lembro disso, que foi uma época que o Brito, quando ele assumiu... Não, tinha o calendário rotativo. Calendário rotativo, não era ciclo, era calendário rotativo que o Brito pegou Colares, pra botar tudo isso em ordem. Eu me lembro que foi muito caos. Gente, pra vocês entenderem, a gente tá falando de vários assuntos, né? Mas essa época do calendário rotativo era assim, uma turma começava em março, aí tinha uma outra turma que começava em agosto e tinha uma outra turma que começava em novembro. E era um caos, porque ninguém queria ficar na época no calendário no verão, porque daí a pessoa as férias dela eram só lá em maio. Não, e tinha e muito calor fazia no verão. Que aqui no Rio Grande do Sul... E não tinha ar-condicionado nas escolas, então era continua desumano. Assim, né? Nas escolas públicas. Desumano. Mas tu imagina aqui no Rio Grande do Sul, passou novembro que é 40 graus. Esse ano a gente foi a 44 graus. A sensação térmica de 50, quase cozinhando. Muito bem lembrado, o Brito organizou isso aí. Ele organizou bem disso. a casa, ele organizou muito bem. E como é que tu entrou para esse lado da política? Entrei porque eu me formei jornalista, trabalhei na Rádio Gaúcha e tinha uma vaga na Secretaria de Desporto do Estado e me convidaram se eu queria trabalhar com esportes. Eu digo, eu quero. E eram as federações todas do Rio Grande do Sul ali. Surf, ginástica, vôlei, handball, enfim. Eram todas ali na Gonçalves Dias, onde hoje é a pista de atletismo. Sim. Então eu fui trabalhar lá. Na época o querido Edgar Meurer, né, meu chefe, tanto que a minha sala ficava no fundo, a dele lá na frente, e ele botava o grito no corredor, Xi, vem cá, ele me chamava de Xi Todo também. mundo não tem como te chamar de Regina. Meu chefe me chamava de Xi.
E até hoje, quando eu falo com ele, eu digo assim, beijos da Xi, né? Então, então ficou... Aí eu trabalhei ali, foi bem na transição, que terminou o governo Colares e quando entrou o governo Brito, eu pensei, agora vão me mandar embora, né? Claro, Porque eu estava trabalhando no outro governo. Não, me convidaram para trabalhar junto com a Secretaria de Educação. Competente, né? Tu é competente, né? Aí eu conseguia matérias grandes para eles no jornal e era bem difícil aquilo. Eu conseguia porque eu tinha trabalhado na Zero Hora também, depois da Rádio Gaúcha, eu trabalhei na Zero Hora, na Central do Interior, para o Jornal Pioneiro de Caxias. Eu fazia revisão do jornal, conheci muita gente ali também, né? Tu gosta muito de escrever? Eu adoro escrever. E tu tem diário? Não. Tu gosta de escrever, tipo, cartas, essas coisas não, assim? eu escrevo às vezes alguns contos, alguma coisa, mas nunca tive a ousadia de publicar nada. Tu tem aquário no teu mapa astral, né? Que é, tipo, hoje tu reflete muito mais como aquariana, que é um espírito muito mais livre, que é muito mais tranquilo. Eu não gosto muito da palavra empoderamento. Nem eu tenho algumas restrições, mas enfim. Mas eu acho que a gente fica muito mais dona de si quando a gente tem um aquário que te deixa livre, assim, liberta, eu diria assim a palavra. Eu acho que isso te ajuda bastante também, né? Porque hoje eu acho que tu não tem algumas amarras de antes, né? Tu consegue o que tu talvez, tipo a do Roberto Carlos, né? O que tu queria antes lá da época do Roberto Carlos, hoje tu faria talvez de uma maneira um pouquinho mais leve, mas tu conseguiria da mesma maneira. Conseguiria, claro. Mas não me atirando no capô. Isso é coisa de adolescente, né? É inconsequente, uma coisa né? assim meio doida, né? Tu te atirar no capô de um carro, mas fiz. Era o recurso que eu tive na hora. Depois eu não pego mais cara. E tu não tem vontade de voltar pro rádio? Amo, adoro. Mas na produção, sim. Quais são os signos dos teus filhos? Tu te dá bem com teus filhos? Porque assim, ó, eu te olho, né? Eu acho que tu deve ser aquelas mães que deixam de te fazer tudo, sabe? Ah, sim. E eu acho que isso é muito, tipo, E do aquário. eles são muito amados comigo também. Até hoje eles me paparicam horrores. E quais são os signos deles? O Fábio é Gêmeos, a Thaís é Gêmeos e o Pedro é Leão. Uau! O signo que tu deve ter um pouquinho mais de atrito, o filho, deve ser o Pedro, que é leonino. Mas não tenho. Não. Ele é de boa? Sim. Sério? Porque eu imagino, porque normalmente o câncer ele tem um pouquinho de atrito com o leão. Não. Porque assim, é muito engraçado, porque eu te olho assim, imagino assim, tu deve ser aquela mãe que a gente chegaria e diz assim, mãe, posso fazer tal coisa? Pode, mas cuida. Tu era assim? Sim. Bem livre com eles. Sim. Muito cuidadosa, sempre. É que tem... E ainda sou. É que assim, gente, é que vocês não estão... Vocês vão ver as fotos do podcast e tudo, mas ela é um doce, assim, sabe aquela pessoa que tem vontade de ficar assim, só escutando a vozinha, amorosa, assim. Então, assim, tu imagina ela como mãe. Ela é isso, tu entendeu? E aí, eu também comecei a olhar algumas outras coisas. E aí entra essa tua questão, o teu intelecto, né? Que é o Gêmeos. Gêmeos é um signo muito pra frente, né? É um signo de eu quero isso, eu vou atrás disso e eu vou conseguir isso, que é o signo do ar, né? Mas às vezes tem uma inconstância, porque tem aquela fase que a gente tem a bad, que a gente tem algumas coisas. Como é que eu vou conseguir isso? Tu passou já por essas fases na tua vida, tipo assim, agora não quero mais isso. Quero só ficar mais introspectiva. Ah, sim. De vez em quando eu tenho meus altos e baixos. E como é que tu faz pra sair disso? Não sei, eu acho que eu invento outra coisa pra fazer. Sempre invento uma coisa pra fazer. Sempre tenho projetos de coisas pra fazer. E qual é o teu próximo projeto agora? Agora? Será que eu falo aqui? Não sei, depende. Blindar o ônibus do Grêmio e do Inter. Uau! Os ônibus que carregam os jogadores. Aliás, já entrei com tudo, pedido. O Inter tá quase certo já. O Grêmio... Uau, que legal. É que, gente, assim, a gente teve E quando eu ouvi aquilo, eu não me conformei. É que, gente, a gente teve um episódio aqui, acho que uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, mais ou menos, que apedrejaram o ônibus do Grêmio
no dia de Grenal. Então, tipo, o Grenal aqui no Rio Grande do Sul é tipo assim, ou tu é vermelho ou tu é azul, tu não consegue ser meio termo. E aí teve uma situação muito grave, alguns ônibus não eram blindados. Acho que é só em São Paulo que tem... Não, o Corinthians agora tá blindando. Na mesma empresa que eu fiz orçamento pro Grêmio e pro Inter. E é uma coisa muito uou, né? Não, assim, uma doideira. Porque isso que eu tava chegando do supermercado, tava iniciando o Grenal, com o rádio ligado. Eu escuto o rádio o dia inteiro. Tu tem vontade de voltar pro rádio? Não, eu nunca larguei meu rádio, eu sempre escuto rádio, mas voltar a trabalhar... trabalhar no rádio, tipo, produzir de novo aquele cotidiano. Tem vontade, porque eu já sim. vi algumas pessoas que elas falam que, tipo, é meio uma cachaça, assim, né? Que é um negócio uma coisa muito boa. Que te dá uma endorfina, uma adrenalina. Porque tu tá sempre buscando, todo dia tu tem que produzir notícia uma pessoa, nova, né? uma notícia nova. E agora uma curiosidade, como é que... porque antigamente, né, um tempo atrás, vamos botar 15 anos atrás, mais ou menos... uns 15 anos atrás, a gente era totalmente o lado físico. Hoje a gente tá tudo na era digital. Hoje, quando eu quero saber uma notícia, eu entro, pego meu celular, ponho ali no Google e descubro o que eu quero. Eu assisto muito pouco a TV também. TV eu não assisto muito, mas é de madrugada. Às vezes eu ponho no jornal, Globo News, alguma coisa assim pra assistir, porque eu tenho um jornalista que eu sou meio apaixonada, assim, tipo... O Otávio Guedes. Eu acho o cara sarcástico, eu gosto do jeito que ele fala umas coisas assim que eu gosto bastante. E aí eu fico imaginando como é que hoje tu, como jornalista, te vê nessa nova fase digital. Pois é, isso aí que eu teria que me atualizar mais, né? Porque hoje em dia mudou totalmente. Porque a notícia mudou totalmente, não a notícia, mas mudou a forma de tu. Porque a notícia hoje ela é imediata, né? Claro. Aconteceu, pá. Sim. A notícia antes era tipo, acontecia e tu ia ficar sabendo só no outro dia. Não, no rádio tu sabia na hora, né? imediato. Até porque o rádio te dá a informação curta. E o jornal, no dia seguinte, tu vai ver tudo o que aconteceu, etapa por etapa, mais destrinchado, para ter um entendimento maior daquilo que houve. Mas no rádio é mais um teaserzinho, uma coisa mais rápida, uma notícia, né, mais generalizada, assim. E o jornal é que te dá mais informação sobre aquilo. Queria que tu falasse, se tu quiser falar também, tá? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar sobre algumas coisas que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul nessa última semana. Gente, a gente perdeu um jornalista assim muito foda aqui no Rio Grande do Sul, que é Davi Coimbra. Cara, ele fazia uns textos fora do contexto, literalmente, assim, redundante que eu tô falando assim. O cara era um gênio, ele tinha coluna na Zero Hora, ele trabalhava na Rádio Gaúcha, tem um programa na Rádio Gaúcha que é o Timeline, que é com o Potter e, desculpa, acho que é Kelly Matos. Que é fora do contexto, assim, eles entrevistam presidente, governador, todos os tipos de pessoas que eu acho bem legal. Como é que tu vê isso hoje? Porque o que eu vejo hoje, tá? Eu tô falando eu tenho 40 anos, né? Acho que o pessoal da escrita, ele meio que tá se perdendo, porque eu vejo às vezes alguns textos hoje, eu não consigo ver um texto legal, um conteúdo legal, numa menina de 20, 25 anos, de 30 anos. E aí, de repente, eu vejo esses caras, que nem a gente tá falando do Roberto Carlos agora. Nada contra, eu adoro escutá-lo, Ludmilla, Anitta, Ivete, que fez 50 anos agora, mas adoro também esses outros. Tipo, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo Thiaguinho também. Mas, assim, eu gosto desses conteúdos. Mas, de repente, tu vê essas pessoas que são uns crânios deixando. Claro que ele deixou um legado. Deixou 20 livros, E eu até te comentei que eu não vi a última crônica dele, que disse que ele postou no dia 18, disse que foi algo espetacular. Como é que tu te vê nisso hoje? Olha, fiquei muito chateada ontem quando eu soube, né? E eu além, eu não estou trabalhando, mas eu me dou com eles, né? Com todos os meus colegas. E eu posso dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com os melhores, né? E
admiro, respeito, sou fã, participo quando eles estão fazendo algum comentário, eu mando para a rádio, eles leem no ar. Então, foi uma perda muito grande do Davi, uma doença terrível, né? Cara, essa doença, eu perdi um familiar uns 3 meses atrás também disso. E aí, ele lutou 2 anos, mas enfim, o Davi... 9 anos. 9 anos, né? E eu tava até lendo ontem que ele foi um dos primeiros... Ele foi para um estudo em Boston para fazer imunoterapia. Sim. E, tipo, essa imunoterapia agora, de uns 5 anos pra cá, que veio, que o estudo foi lá, ele foi uma das pessoas selecionadas, e que o pessoal no Brasil começou a usar a imunoterapia pro câncer, né? E isso, graças a isso, ele teve uma sobrevida, né? Porque se não fosse isso, ele já estava com metástases. Então, ele já poderia ter morrido há mais tempo. Falando nisso, eu fico pensando, eu penso assim, na minha vida daqui 20 anos, né? O que eu quero da minha vida, o que eu gosto. Tipo, eu sou uma pessoa que eu adoro comer, né? Eu penso, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero viajar. Eu gosto muito de viajar, então eu penso que daqui 20 anos eu quero dar uma diminuída na minha vida, né? E viajar. O que tu pensa pra ti daqui 20 anos? Viajar, óbvio. Viajar. Sabe, eu tenho um tio que ele tá hoje... Comer bastante doce, que eu adoro doce. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, daqui 20 anos a gente fala, né? Mas eu penso amanhã, eu brinco, né? Eu tenho um tio que ele sempre falava, hoje ele tem uma doença, ele falava assim, melhor dinheiro gasta com comida e com viagem. Eu concordo. E às vezes a gente foi criado de uma maneira, eu fui criado de uma maneira que tu tem que economizar, porque não sei o quê. E aí eu penso, mas tia, tu não sabe se amanhã tu vai estar vivo. Claro. Eu não sei se daqui 2 minutos a gente terminou aqui, eu vou estar viva. O que tu pensa nisso também? Tu aproveita a tua vida ou tu vai às vezes te segurando? Não, eu não tenho aproveitado, não. Até porque a gente passou por uma pandemia terrível, né? Então, todos os planos que eu talvez tivesse, nem sei se eu tinha, porque eu mudo tanto, né? E vou atrás de tanta coisa. Eles foram adiados ou foram esquecidos, né? Tá, mas hoje... eu tenho vontade, sim. Eu tenho vontade de viajar e conhecer alguns lugares. Tipo? Olha, Itália eu conheço, França, Paris eu conheço, Chile... Estados Unidos eu conheço Nova York, conheço a Flórida, mas eu queria conhecer Inglaterra. É muito a tua cara. Eu queria muito conhecer a Ucrânia, mas agora eu tô achando que eu não vou tão cedo. Com esse caos todo da guerra, né? E ela tá bem destruída, assim. Que a Ucrânia é bem ocidental, né? Não é como são os russos lá, né? Então, eu queria conhecer a Ucrânia, mas agora eu não sei, qualquer viagem é maravilhosa, né? Só de tu sair da tua rotina costumeira, dar uma baixada na bola e ver coisas diferentes. A gente não tem nem vontade de voltar às vezes, né? Eu brinco assim, quando a gente volta pra rotina da gente, eu falo, meu Deus, me dá mais um pouquinho de férias. Xi, agora, eu tava olhando aqui... E aí eu fiz a tua numerologia. Tá, né? Tô curiosa pra saber qual é o meu número. Sim! Gente, ontem quando eu mandei mensagem pra ela, falei, gente, tua numerologia é ótima. Teus números são ótimos e a gente consegue entender. A numerologia, ela faz um mapa astral em si, quando a gente fala de horóscopo, de signo, a gente é o estudo, tu consegue te entender. E eu sempre gosto a minha ideia do podcast não é falar só sobre astrologia, não é só falar de cartas, é falar sobre vida e como o signo, como o teu signo, como o teu mapa astral, ele influencia na tua vida, como a numerologia influenciou lá atrás na tua vida e vai influenciar daqui pra frente também. Não, e também eu fico assim contente de tu me fazer essas perguntas, porque eu posso estar motivando muita gente que tem sonhos e que tá esperando que as coisas aconteçam. Não, tem que ir atrás. Não, a gente tem que ir atrás, porque hoje aquilo que a gente tá falando. Tu não sabe daqui 2 minutos o que vai acontecer. Tem que incentivar. Eu tenho uma frase que a gente virou um meme assim, ó. Eu brinco assim, nem pelo futuro esperava por isso. Porque eu nunca imaginei entrevistar uma jornalista, né?
Eu nunca imaginei entrevistar um político, entrevistar pessoas, falar de vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar. Mas eu nunca imaginei há 30 anos atrás, vou estar 40, então eu teria 10, nunca me imaginei nisso. Não. Sabe? É uma coisa meio louca, assim. Então eu acho legal. E aí, como eu quanto Fênix, que tenho seguidores, tenho Instagram, tenho Facebook, tenho YouTube, enfim. Eu lido com histórias todos os dias. Né? Às vezes tem histórias que eu queria, às vezes a Vanessa está conversando, e às vezes eu falo, gente, tem umas histórias que eu queria, tipo, as pessoas precisam contar isso que aconteceu, ela precisa mostrar isso. Tem outras histórias que tu diz assim, meu Deus do céu, a pessoa não sabe o quanto tá se afundando. Então eu acho que é legal as pessoas entenderem que existem pessoas com os mesmos problemas do que tu, Todo que tu mundo pode, tem. todo mundo tem, Claro. Ninguém acorda lindo, maravilhoso, ganhando 20 milhões na conta. Não. E às vezes as pessoas têm que entender também uma coisa, nem sempre ter dinheiro quer dizer ter felicidade. Isso é uma coisa que as pessoas ainda precisam aprender. É verdade. E é isso. Porque cada vez que eu consigo alguma coisa das minhas metas, assim, de atingir, eu fico numa felicidade medonha. Eu também. Eu fico muito feliz, muito feliz. Quando eu vejo que deu resultado, eu tô atrás de tal pessoa que vai conseguir, vai acontecer isso e aquilo, né? Eu fico muito feliz, eu fico eufórica, feliz da vida. Então isso já traz felicidade, né? Não, e eu sempre, quando eu consigo alguma coisa, né, eu vou lá e faço uma entrega para os meus orixás. Sempre. E às vezes, até quando eu não consigo o que eu quero, normalmente eu sempre faço isso às sextas ou aos sábados. Eu vou lá, falo com a minha mãezinha Oxum, com o meu pai Oxalá, e falo, tô te agradecendo porque eu pude estar aqui hoje e eu sei que tu vai me ajudar na próxima vez. Talvez não fosse a hora que tu... O momento certo. Que vocês acham que é pra mim, mas eu sei que vai chegar. E se não for, então me mostra o que é. E eu sempre falo, né, não existe nada acima de Deus. Então assim, é porque Deus não quis. Eu sempre digo que meus orixás, eles são meu canal com Deus. O veículo, é o meu vínculo. Se eles acharam que não é o momento e Deus também não, então eu aguardo a vontade deles. Xi, vamos lá. Teu número é o número 6. Sabia que meu número é o 6 também? A numerologia, tu me falou, meu número do meu nascimento é o 7, tu me disse, né? E eu falei, não, o que importa é o número do teu nome. A data de nascimento é ok, mas o que importa é o do teu nome. É o número 6. É o número 6, tá? É uma pessoa que gosta de escutar, é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa prestativa. E normalmente o 6 é um número da doação, sabe? Eu me lembro que há um tempo atrás, minha sogra tirou um tarô. E eu me lembro que eu saí a carta do Peru, que era um tarô xamânico. E dizia doação. Que no momento que quando tu começa a te doar, independente do teu tipo de doação, é escutar uma pessoa, é fazer alguma coisa, não é doação de lá, doar 10 mil cestas básicas, isso também é uma doação, mas às vezes a pessoa ela quer te escutar. Claro, uma atenção especial. Uma atenção, isso é legal. Né? Então, tu é o número 6, né? Ao mesmo tempo, tu é uma pessoa que tu paga pra não entrar numa briga, né? Tipo, dou um boi pra não entrar numa amiga, mas também dou uma boiada pra não sair dela. Exatamente, sim, tá certo. Né? Então, e tu age muito com o coração. Isso, sim. Ele se amplifica mais ainda, porque tu é canceriana, que é totalmente o signo do coração. Teu número de vida é o número 6. Também é uma pessoa, tu tem muito um feeling muito bom, tu tem muita sorte na vida, sabe? Então assim, tu sabe o que tu quer e às vezes tu fica batendo com a cabeça naquilo, mesmo sabendo que tu não merece mais aquilo, porque às vezes tu não aceita. Então a tua missão pra gente melhorar isso, às vezes é conseguir te escutar mais, sabe? E tu é muito profunda nos seus sentimentos, assim, tu não sabe não demonstrar. E tu faz tu sofrer muito quando tu reprime isso em ti. Então o 6 ele te faz isso. Então às vezes começa, e eu até te aconselho um banho. O banho de arruda toda quinta-feira é o melhor pra ti. Depois eu te dou a receita. Tá, aceito. Gente, eu vou botar a receita depois pra vocês ali na descrição.
E, falando nisso, o que acontece? Tu faz aniversário agora em julho, certo? Agora em julho, quando tu fizer aniversário, tu muda o teu ciclo. Tu tá no ano 1, ou seja, o ano 9, que foi o que tu passou, ano passado, tu tava no 9, e o ano retrasado, tu ainda tava no 8. Tu pegou o ano passado o 9 e o 8, né? Então, é um ano onde tu tem muita transformação e onde tu encerra ciclos. Muito bem. Ano 8 e ano 9 é onde tu encerra ciclos. É coisas que tu tem que encerrar que não fazem mais parte da tua vida. Verdade. Verdade, né? Encerrei. Encerrou o ciclo. Sim. E assim, às vezes a gente não tem que voltar pra esse ciclo. Que é a melhor fase, assim. E agora, o ano passado, tu entrou do 9 pro 1, onde tu começou uma nova fase, principalmente a partir de setembro do ano passado. Que é uma fase onde tu conseguiu entender e sentir, né? É a fase do recomeço. É onde tu começou um novo ciclo na tua vida, com novas metas, com novas fases, com novas pessoas no teu caminho. Aonde vai trazer o que tu quer. E tu tá entrando no ano 2. E assim, tu entra no ano 2 no dia do teu aniversário, agora em julho. Mas, porém, entretanto, como tu tem Gêmeos no teu signo, em Mercúrio, isso acaba também, por isso que eu falei que é em Virgem, que é mais ou menos a partir de setembro que isso começa a acontecer na tua vida. Então tu vai entrar nessa fase onde as coisas vão acontecer, e principalmente no lado de relacionamento, no lado de vida, vem as novidades. E ano 2 é ano de parcerias. Então eu vejo tu, quando eu fiz a tua numerologia, isso não é nada de tarô, de adivinhação, de previsões, é fatos, é números. Tu vai entrar no ano de parcerias e de motivações. Que coisa boa. Sim, e aí aquilo que eu te disse, quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a se entender. Vou começar a criar mais coisas, então, pra Mais mim. coisas. Xi, vamos agora, eu gosto de fazer sempre isso com meus convidados, é o tarô das cartas do caminho sagrado. Eu sempre falo, eu ganhei da minha sogra esse tarô. Eu gosto de tirar uma carta para te entender e te dar um caminho, te dar uma dica. Eles te dão um conselho. Tá? Então vamos tirar aqui a tua carta. É pra eu escolher uma carta? Escolhe a carta que tu quiser. Tu tirou a carta 2, a tenda do suor, purificação. Tu tá entrando no ano 2, tu entendeu? Tô. E tu tirou a carta 2. Nada é por acaso. Não. Vamos lá. A carta 2. Aqui. Tenda do suor. Fogo da purificação. O vapor das pedras sagradas, cordões de preces e tabaco. Fundam-se nas canções do espírito. Aplicação. A carta da tenda do suor fala da necessidade de purificar algum aspecto da sua vida. Se você prosseguir firmemente no caminho sagrado, esta purificação poderá ser realizada de maneira bastante suave e curativa. Este é um momento favorável para livrar-se de pensamentos e atitudes negativas. Se houver pessoas por perto que estejam puxando para baixo, impedindo seu progresso, está lhe sendo sugerido que você afaste as barreiras e prossiga seu caminho. Você mesmo deve decidir se a purificação mais importante neste momento é a do seu corpo, da mente, das emoções, das suas atitudes, ou ainda da sua vida espiritual. A regra básica da carta da tenda do suor é que o processo de purificação, conduzido de maneira serena e harmoniosa, acaba abrindo espaço para que um novo tipo de energia possa manifestar-se. Assim que toda a ferrugem for removida, você poderá usar todo o seu potencial criativo de forma mais brilhante e luminosa. Muito obrigada. Xi, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Eu amei.
Vamos nos encontrar mais vezes. Vamos. Um se beijo. Deus quiser. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Nem doeu. Né, Carolina? Não, eu conseguia encontrar minha Dinda que fala mais alto do que eu.